Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice perante nós chegue até os céus. Dessa forma nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Texto das Escrituras que você provavelmente já leu, já estudou. Quem frequentou escola dominical já teve a oportunidade de refletir sobre isso, mas que essa manhã eu quero que ele saia aqui apenas da nossa perspectiva histórica e entre numa dimensão profética, porque há muitas lições que nós podemos tirar daqui, e eu sei que se isso acontecer, o texto deixa de ser só texto, só letra, e ganha significado e expande a nossa percepção e vai nos desafiar a materializar a nossa fé com atos de bondade e de justiça, sem os quais o texto perde totalmente a sua relevância. Toda vez que surge uma grande epidemia mundial, como essa agora, do coronavírus, na China, surgem também os profetas do Apocalipse com suas previsões sobre o fim do mundo. Mas a visão religiosa quase sempre trabalha a escatologia, que é a doutrina sobre o destino final do homem, na perspectiva da punição, do castigo, ou seja, um Deus raivoso, irado com sua criação, disposto a destruir tudo para punir o homem. São poucos os pensadores e teólogos que trabalham em uma outra linha, bem dizer, aquela que implica o homem como protagonista no destino que dará a sua própria história. Maldita é a terra por tua causa, diz o verso 17 de Gênesis, capítulo 3. O fim de todas as coisas é sim um ato de justiça de Deus, mas não como agente operante, posto que o juízo sobre a maldade humana vem por intermédio da ação do homem contra o homem e do homem contra a criação. Deus, na verdade, os tem entregado aos seus próprios caprichos e devaneios,
E é a partir disso que vem a sentença irremediável. Eu estou convicto de que a humanidade vive o seu momento último, o seu epílogo se aproxima. E vejo isso não apenas do ponto de vista dos sinais proféticos descritos por Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e em outros textos proféticos das Escrituras, mas também pelo conjunto de eventos observáveis que sempre estiveram presentes no ocaso de outras civilizações. A minha tese é que há um certo grupo de fenômenos que precedem a destruição de mundos, por assim dizer. Na verdade, os eventos que destruíram a primeira civilização serão os mesmos que vão destruir a última. E esses mesmos eventos também estavam presentes em cada um desses mundos que um dia desapareceram da face da terra. A civilização, meus amigos, você que me escuta, vai acabar. Sobretudo porque esse é um fenômeno que nós encontramos repetidamente na história humana. Na verdade, ele vem apenas se adensando cada vez mais, de tal forma que é possível projetar o que vai acontecer. Falar do fim do mundo não é algo novo na história. Místicos, bruxos e profetas já fizeram previsões a esse respeito, muitos deles inclusive estabelecendo datas para o cataclismo final. Na Escritura nós não encontramos respaldo para fixar qualquer que seja a data para o Apocalipse, mas nela nós encontramos evidências consistentes dos sinais que antecederão o fim dos tempos, e qualquer um, numa leitura mais atenta e lúcida, pode discerni-los. Eu não sei quando o mundo irá acabar, mas eu sei como irá acabar. E chego a essa conclusão apenas olhando o que já aconteceu antes de nós. Impérios que ruíram, culturas que desapareceram, povos que foram subjugados. A saga do homem debaixo do sol é pura mesmice, conforme escreve o sábio do Eclesiastes. De fato, não há nada de novo. O que sucedeu antes sucederá novamente, é o eterno retorno do estoicismo grego. A minha fala pode parecer, à primeira vista, assim, fatalista, mas não é em absoluto. Eu não tenho qualquer paixão por esse mundo, eu não tenho qualquer ilusão quanto à sua redenção. O mundo jaz no maligno, é o que diz o apóstolo João. O príncipe desse mundo já está julgado, conforme o Evangelho. Os reinos da terra serão entregues ao Cordeiro Eterno, conforme o Apocalipse. Segundo Paulo aos Filipenses, diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu não tenho outra coisa a dizer que não: Maranata, vem Senhor Jesus. O que me cabe enquanto aqui estiver é viver a minha vida com sobriedade, com justiça, com bondade e com gratidão, com solidariedade e amor, servindo o meu semelhante e temendo a Deus sobre todas as coisas, porque esse é o princípio da sabedoria. O Senhor está às portas. Portanto, quem puder discernir, que discirna, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa manhã eu queria tratar desse tema denso, profundo, instigante, que quase ninguém fala, mas a gente vai refletir. Só que eu não quero fazer isso antes de lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós vivemos dias estarrecedores. Essa semana vimos a filha matar os pais
o irmão e incinerá-los dentro do carro. Nós vivemos num mundo que nos causa perplexidade a todo momento. Nós vemos crianças sofrendo de síndrome do pânico. As pessoas se suicidam em números alarmantes. É o colapso das nações. Nós percebemos os sinais. Nós olhamos para a Escritura e discernimos o que a Tua palavra nos ensina. E, portanto, urge que profetas se levantem nesse tempo, não para apregoar o caos, mas para alertar o Teu povo daquilo que está sucedendo e daquilo que vai suceder. Portanto, essa manhã, que o Teu Espírito alargue o nosso entendimento e a nossa percepção, para que, compreendida a Escritura, possamos materializar o que nela aprendemos como atos de fé e verdade no chão de cada dia. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Fizemos a leitura do livro de Gênesis, que, segundo a tradição, foi escrito por Moisés, mas eu em absoluto creio que tenha sido. É o primeiro livro das Escrituras Sagradas, mas não foi o primeiro a ser escrito. Nós sabemos que o primeiro texto a ser escrito foi a história de Jó. Esse compêndio que nós temos nas nossas mãos, na verdade, é uma espécie assim de coxa de retalho, né? Uma composição literária que tem relatos históricos que começaram na tradição oral, e os pais foram conversando com os seus filhos, e isso foi passando de geração em geração aí por cerca de 1000 anos, até que tiveram uma forma compreensível e foram, portanto, registrados. O autor do Gênesis não tinha nenhuma preocupação, nem estava interessado em descrever uma história sociológica ou econômica do início da civilização. Para que a gente tenha esse olhar, é preciso interpretar o texto, fazer correlações generacionais, olhar para os fenômenos, para os arquétipos, pensar inclusive do ponto de vista filosófico, sem medo de romper com tradições e de colocar dogmas numa saia justa. A maioria dos relatos do Gênesis tem paralelo com as tradições mesopotâmicas, o que denota que ambas beberam de uma mesma fonte. A criação, a queda, o dilúvio, há muitos pontos de contato do texto bíblico com outros textos antigos, é só você estudar. Da minha perspectiva, isso prova o fato de que a revelação de Deus ultrapassa o curral religioso dos hebreus, como a religião imagina, porque Deus se revela a quem Ele quer se revelar. Portanto, não coloque Deus dentro de nenhuma caixa. Eu queria convidar você essa manhã para você vir comigo para a planície de Sinear, que fica hoje ali no Iraque, para que a gente junto possa contemplar esse portento, essa obra extraordinária chamada Torre de Babel. E aí a gente vai retornar para 2420 antes de Cristo, cerca mais ou menos de 130 anos depois do dilúvio, onde nós vamos nos deparar com Nimrod, que é um neto de Noé, rei de várias terras e de cidades como Babel, como Ereque, como Acádia e como Calné. Sobre esse homem, o historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu na época de Jesus, escreveu o seguinte: ele ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra. Por que construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água, e vingaria a destruição dos seus antepassados? O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão
submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre. A Torre de Babel era uma construção semelhante aos zigurates, que são edificações que foram inventadas pelos sumérios, uma espécie assim de pirâmides, para que os homens justamente pudessem se aproximar e cultuar a Deus. Babel não é um mito ou uma lenda, como muitos afirmam. Pelo contrário, descobertas arqueológicas recentes já comprovaram a sua existência. Segundo o professor da Universidade de Londres, Andrew George, foi encontrado no Iraque uma pedra do século VI a.C., na qual, para o especialista, está representada a primeira imagem real da Torre de Babel, evidenciando as suas 7 camadas, além de identificar um homem por trás da sua construção, muito provavelmente o imperador Nabucodonosor, que pegou as ruínas e tentou reedificá-los. Agora preste atenção, a Torre de Babel não é apenas a representação arquitetônica do sonho delirante de um rei antigo, ela é muito mais do que isso. É um arquétipo, é um símbolo. Ela representa o establishment, ou seja, a ordem ideológica, econômica, política, cultural, que constitui, que compõe uma sociedade. A Torre de Babel é uma representação do inconsciente coletivo humano de ter todo o poder, todo o controle, o conhecimento do bem e do mal. That's full information. Talvez você ache difícil perceber isso, imaginando que essas pessoas estão há 4.000 anos de nós. Mas você precisa olhar a Escritura dando conta não apenas dos fatos, mas dos fenômenos. Porque na antiguidade e na modernidade, tudo se reduz a ser conceito socioantropológico. Mas a pulsão humana de se igualar a Deus não é um fenômeno de natureza observável, é um fenômeno de natureza psíquico-espiritual. Na verdade, a Torre de Babel nos revela, à primeira vista, um empreendimento pagão de homens que queriam se notabilizar, se manter firmes e unidos para formar em torno de si um poderoso centro político, econômico, religioso e cultural de amplitude universal, tendo na torre a sua expressão simbólica visível e imensurável. Mas para mim, a Torre de Babel se projeta para muito além disso. Ela é a representação do que sucede em toda a história das civilizações. A necessidade do homem de ter poder, controle, sobrepujança, domínio. Babel não é apenas uma construção de tijolos, ela é uma construção de ideias. A elaboração imaterial dos desejos e ambições humanas gravados na memória celular dos indivíduos. Ela é um edifício feito de sentimentos, um holograma composto de energias psíquicas, e isso tem se perpetuado desde Adão até os nossos dias, e irá fazer parte do homem e de todos os homens até o último dia. Babel é o apogeu do povo governado por Nimrod, mas também é o ponto de mutação, para usar um conceito do físico Fritjof Capra, daquele mundo. Ela é a linha divisória entre o apagão de uma era e o surgimento
de outra, entre o fim de uma civilização e o nascimento de outra. Fenômenos. Jesus disse que nós precisaríamos discernir os fenômenos. Em Mateus 24, no seu conhecido sermão profético, ele enumera uma série de eventos que vão anteceder o caos último da humanidade e afirma ao final do verso 33, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que o fim está próximo. Nos dias de Nimrod, Babel era a representação arquetípica da volúpia humana e do pecado. Mas e nos nossos dias? Quem é ou o que é que representa Babel? Babel nunca foi uma torre. Isso é para os simplistas, isso é para os ortodoxos fundamentalistas, isso é para os letristas, para os exumadores de código. Babel é a representação de uma potestade, ela é a síntese de uma era. Eu vou lhe dizer o que é Babel dos nossos dias. É a tecnologia. Com a sua capacidade inventiva, que muda e transforma o mundo, a tecnologia tornou-se a força que a religião já teve no passado. A tecnologia é a religião desse tempo. A idolatria pelo conhecimento, pela informação, pelo Big Data, ela é a nova religião do mundo. O filósofo israelense Yuval Harari conceituou essa religião como sendo o dataísmo. Hoje nós fazemos um culto aos dados, somos a sociedade da informação. Você quer saber onde é que eu vejo Babel? E você que me escuta. Babel está, por exemplo, no Watson, o supercomputador da IBM, um arquétipo poderoso dessa era na qual vivemos, muito mais do que um computador. Ele é a representação de uma ideologia, de uma crença, de um principado, muito mais do que chips e transistores. Ele metaboliza uma engrenagem que tem simbologias espirituais. Você quer saber onde está Babel? Babel está nos robôs que estão sendo programados para terem carne sintética, com programas implantados de Kama Sutra, que vai fazer, como disse o Caio, os casamentos se tornarem obsoletos. Eu assisti inclusive ontem um filme que recomendo, chamado Ela, em que um homem se apaixona por um sistema operacional. Babel são os chips enviados para dentro do corpo, que muito em breve estarão sendo feitos para produzir diagnósticos. Eles vão varrer todo o seu sistema e vão dizer doenças que você tem e que você terá, para que de alguma forma se trabalhe na prevenção. Babel são as máquinas que estão sendo produzidas, que serão mais capazes do que as pessoas. Milhares de profissões serão extintas nos próximos 5, 10 anos, porque o mercado vai sofrer uma transformação sem precedentes. Babel é a biotecnologia que já trabalha hoje com a possibilidade de prolongar a vida para além de 150 anos. Projetos de reconfiguração de tecidos, de rejuvenescimento de células. Babel são ambientes hipercontrolados por sensores e câmeras, objetos que vão interagir com ecossistemas. Você vai entrar num espaço e automaticamente o espaço vai saber quem você é, o que você gosta, o que você consome, vai te apresentar promoções, a sua jaqueta vai falar com você. Babel é a hibridização de humanos com máquinas, seres biônicos que vão surgir, que eram apenas ficção, impressoras imprimindo em 3D órgãos humanos,
gente misturada com sistemas informatizados. Você quer saber o que é Babel? Babel é manipulação genética, já feita hoje. Babel é clone de humanos. Babel é a produção seletiva de humanos com determinados tipos de características. O homem cria a vida, é o homo deus. Babel é o implante de chips na cabeça, tornando Matrix uma realidade palpável. Já existem experimentos hoje feitos pelo dono da Tesla sobre a possibilidade de você ter chips implantados no cérebro, não só descarregando coisas, como fazendo upload. Babel é tudo isso e muito mais. E há como eu sinto tristeza de ver os crentes lotando templos em busca de prosperidade, de vitória, de um Deus que é uma espécie de um cafetão. Como eu me sinto impotente diante de uma igreja prostituída que não tem mais profetas, porque os homens que tem são hipnólogos, que enganam as pessoas com doutrinas espúrias, enquanto o mal se articula nas camadas espirituais sem que ninguém possa discernir. Enquanto a pauta da igreja é lutar contra a homoafetividade, enquanto a igreja se constitui na agenda moral do mundo, enquanto está proibindo tatuagem, enquanto luta para ter poder político temporal, o diabo se articula e se infiltra na cultura, nos governos, na economia de forma escandalosa. Mas ninguém consegue ver, porque essas pessoas estão esvaziadas do Espírito de Jesus, que faz o homem discernir o que é bom e o que é mal, porque ele a tudo prescruta e discerne. Eu olho para esse texto e vejo nele a mesma fenomenologia que está acontecendo hoje. E talvez você pense assim: como é que o cara vai pregar de escatologia no Gênesis e não no Apocalipse? Pois é. É justamente a partir desse texto que eu quero lhe trazer 7 indícios do que acontece quando uma civilização começa a se desintegrar. Eu não sei, meu amigo, minha amiga, você que me escuta, quando o mundo irá acabar, mas eu sei como. E essa manhã eu vou dizer para você. Volte aí para o texto. A mensagem, como de costume, é expositiva, tudo está na Escritura. E a primeira coisa que eu quero lhe dizer, como fenômeno que revela a construção desses eventos finais, é que a comunicação monolítica é capaz de criar um mundo totalitário. Veja aí o verso 1. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Primeira coisa que eu quero lhe dizer, que é um símbolo da decadência, da desconstrução, do derradeiro suspiro de uma civilização, é a comunicação monolítica sendo capaz de criar um mundo totalitário. A manifestação do pensamento é a linguagem. Uma afirmação do filósofo francês existencialista Jean-Paul Sartre. Aquilo que nós expressamos como linguagem é resultado daquilo que nós pensamos. A Escritura já disse isso de uma outra forma: a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você tem uma unidade na linguagem, você tem um pensamento uniforme, você tem um mundo flat, você tem algo concêntrico, você tem uma mesma visão, você tem um mesmo conceito, você tem uma mesma ideologia. E o texto diz que nessa civilização, como em tantas outras, e como na nossa própria, as pessoas estavam conectadas, elas tinham algo em comum, porque elas tinham os mesmos objetivos. Elas queriam as mesmas coisas. Elas estavam motivadas a realizar os mesmos empreendimentos.
elas estavam desafiadas pelos mesmos propósitos, elas eram movidas pelas mesmas ambições, estavam possuídas dos mesmos sentimentos. Quando um pensamento se torna supremacista, não há espaço para a divergência. O que torna o mundo viável é a pluralidade. O que torna as sociedades viáveis é a pluralidade. É justamente a tese funcionar junto com a antítese, para que a síntese se desdobre num bem humano. Mas quando você tem uma ideia supremacista, pode ter certeza que isso está se projetando como uma espiral que vai produzir destruição. Os sistemas totalitários, todos eles, foram os mais destrutivos do mundo. Os sistemas imperialistas, todos eles. O marxismo como ideologia política, o nazismo como ideologia político-econômica, o fascismo como ideologia política e econômica, a religião como ideologia política e econômica supremacista, tudo isso produz, a seu tempo, destruição. E sabe o que é que a tecnologia se tornou nos nossos dias? Uma ideologia supremacista. Por quê? Porque ela é uma unanimidade. Você foi convencido de que você não pode viver sem tecnologia. Você foi convencido de que a tecnologia é capaz de resolver todas as coisas. Você está imbuído de obter, empreender e desenvolver o máximo de tecnologia que seja possível. Ela é superior a tudo e tem resposta para tudo. E por conta disso é totalitária, porque ela tem um elevado poder de controle, tanto na vida pública quanto na vida privada. Ela entrou em todos os espaços, ela está em todas as profissões, ela está em todas as habitações humanas, ela está na dinâmica do existir de todos os indivíduos, se tornou algo do ponto de vista do existir dos nossos dias, uma projeção monolítica, como uma comunicação capaz de criar um mundo que está se tornando cada vez mais totalitário. Isso estava em Babel, isso estava em outras civilizações e está na nossa. Tem o mesmo DNA. E quando você vê isso, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você que me escuta, saiba, isso é um fenômeno que se reproduziu na história e está acontecendo e vai nos levar ao fim de todas as coisas. O segundo fenômeno que eu percebo no texto é que toda civilização precisa de um chão sobre o qual o futuro se assente. Veja aí o verso 2. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Toda civilização precisa de um chão sob o qual o futuro se assente. Esse é um mundo que foi construído a partir dos sumérios que habitaram a Mesopotâmia. Eles construíram lugares como as cidades de Ur, de Uruk, de Nippur. E aquele é um mundo que está sendo construído, está florescendo, está desabrochando como civilização, baseado em alguns fatores. Por exemplo, o clima, o solo, o relevo.
Porque essa é uma sociedade essencialmente agrícola, ela depende da água. Por isso que os rios Tigres, Eufrates eram tão determinantes no cultivo e no surgimento de cidades. Eles precisavam de ter esses elementos para a produção pecuária, para que pudessem criar e comer animais, e deles tirar a pele para produzir roupas, e deles tirar leite para alimentação. Portanto, é um ecossistema que existe sobre o chão no qual o futuro pode se assentar e pode se projetar. Você sabe qual é o chão dos nossos dias? Na época de Nimrod era o vale de Sinear. Nos nossos dias é o Vale do Silício. Vale do Silício, que está localizado em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, que abriga um sem número de startups e de empresas globais de tecnologia, como a Apple, o Facebook, Google, além de uma das melhores universidades do mundo, que é a Universidade de Stanford. O ativo daquele mundo era a terra. Hoje a terra é a mente das pessoas. O capital hoje é intelectual. Não está mais construído sobre os bens econômicos, que são limitados, que são escassos. Eles agora são bens de conhecimento, e os bens de conhecimento são ilimitados. Esse é o chão, esse é o arcabouço, essa é a planície sobre a qual o futuro está sendo construído. Aquela civilização de Babel foi a primeira civilização no mundo, que era um mundo essencialmente construído em cima de organizações extremamente primitivas, de clãs, de famílias. Não, mas agora eles se organizam numa outra perspectiva, e é uma virada de paradigma. E eles se assentaram sobre essa perspectiva do domínio da produção, do controle da agricultura. No nosso mundo, o chão é outro. Na verdade, a tecnologia promete o que as antigas religiões prometiam. Você já prestou atenção nisso? A tecnologia promete felicidade, promete paz, promete justiça e promete a vida eterna no paraíso. Mas o paraíso é aqui na terra, e não depois da morte, condicionado à ajuda de seres metafísicos e sobrenaturais. Esse é o grande paradigma de quebra do mundo teocêntrico para o mundo antropocêntrico do século XVIII, é que a tecnologia vai mudar a vida das pessoas para melhor. Ela é esse chão sobre o qual o futuro se assentou. E ela promete tudo o que a religião promete, porque ela se tornou uma religião. Um mundo suportado pela tecnologia nos faz pensar o seguinte: e se houver um apagão nos computadores? O que vai acontecer conosco? O que aconteceria com essa geração se os computadores do mundo falhassem? Você já pensou nisso? O que aconteceria com as empresas se os computadores perdessem os seus dados? Você que tem tudo na nuvem hoje, o que aconteceria se a sua nuvem desaparecesse? O que aconteceria com os hospitais? O que aconteceria com os sistemas informatizados dos governos, com os sistemas de gestão das empresas de produção industrial? Até o sinal de trânsito pararia de funcionar, porque eles são programados a partir de sistemas. Você tem ideia do nível de dependência que nós criamos? Você tira o celular de uma pessoa hoje, ela fica louca, porque não recebe WhatsApp, não recebe e-mail, não consegue ver informação.
Agora você imagina se você tirar toda a tecnologia do mundo. Um chão sobre o qual o futuro se assenta. A terceira coisa que eu vejo no texto como fenômeno que aponta para o fim de uma civilização é que as sociedades humanas são marcadas por grandes saltos tecnológicos. Todas elas. Veja aí o verso 3. Combinaram uns com os outros, vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. Terceira coisa que eu vejo no texto do Gênesis é que as sociedades humanas são marcadas por grandes saltos tecnológicos. E aqui não foi diferente. Você tem uma civilização que abre mão da vida simples, nômade, campestre, onde apenas se planta para comer e onde apenas se cria para sobreviver, para uma sociedade organizada, estruturada em forma de cidade, e não apenas isso, que quer construir uma torre como símbolo e como projeção de uma ideologia. É um salto tecnológico enorme. Quando a gente lê não se dá conta, mas precisamos comparar o que eles estavam projetando e executando com o que eles tinham antes. E é algo impressionante. A Escritura fala que Caim foi esse homem que deu início à inventividade humana. Porque Caim desenvolveu instrumentos capazes de manipular a terra, de trabalhar com a terra, de tirar da natureza a sua produção. Portanto, todo o empreendimento humano, de alguma forma, é filho de Caim. É filho desse desejo de manipular, de trabalhar, de dominar, de explorar, de controlar. Carrega em si esse DNA. E o curioso é que Deus não aceitou a oferta de Caim. Porque era a oferta do esforço, não era a oferta do coração. A oferta de Abel é trazer o cordeiro, e ali você já tem prefigurado o sacrifício eterno que é feito antes da criação do mundo. Ali já está prefigurado que o que Deus deseja é o melhor da vida, é a oferta de si mesmo. A matéria-prima trabalhada e transformada para construir o progresso é um evento significativo que marca esses saltos tecnológicos. E aquele foi um salto extraordinário, porque a vida teve uma mudança de paradigma. As pessoas foram rapidamente tendo que deixar um tipo de mundo para se adaptar a um outro tipo de mundo, viver nas cidades. Você tem uma ideia, desde a pré-história, e aí eu vou contar só 10.000 antes de Cristo, na idade da pedra, depois a idade dos metais, aí você já está em 5.000 antes de Cristo, com a era do cobre, do bronze, do ferro, chegando às civilizações antigas. Então você tem Atlantes, você tem o Império Rama da Índia, você tem as civilizações osiriana do Mediterrâneo, você tem a civilização Uiger, você tem aquelas que cresceram no deserto de Gobi, você tem as de Tiahuanaco, você tem os maias, você tem a China antiga, você tem a Etiópia e Israel, você tem o reino solar de Arói, que cresceu ali no Pacífico. Todas essas civilizações, se você estudar, elas têm uma característica comum: elas surgiram de um salto tecnológico. E isso foi tão irruptivo que a sociedade que os antecedia desapareceu, sumiu, sucumbiu, porque uma civilização domina a anterior, sempre através desses processos de inovação. Um mundo desaparece, o outro mundo surge.
Eu vou dar um exemplo assim mais próximo para você entender. Há 10 mil anos, a maioria dos seres humanos eram caçadores, eram coletores de frutas, e apenas alguns poucos, lá no Oriente Médio, eram agricultores, como esses que eu falei. Em 1850, mais de 90% da humanidade vivia como camponeses, em pequenas aldeias ao longo dos rios Ganges, do Nilo, do Yangtze, ou seja, 1850, século XIX. Ninguém sabia absolutamente nada de motores a vapor, de trens ou de telégrafos. Mas o destino dessas aldeias e desses camponeses já estava selado, porque estava acontecendo algo em Manchester e em Brighton, através de um punhado de engenheiros, políticos e financistas, que foram os visionários que lideraram a grande revolução industrial. Um salto tecnológico. E um tipo de vida acabou e um novo tipo de vida surgiu. A humanidade está aqui há pouco mais de 100 mil anos. Tem 10 mil anos de agricultura e pouco mais de 2 mil anos de história escrita e de civilizações organizadas. Até os anos de 1800, os impactos da humanidade sobre o planeta eram quase insignificantes. Após essa revolução industrial, com o advento da tecnologia, nesses últimos 200 anos, e para ser assim mais objetivo, nos últimos 60 anos, a humanidade mostrou de fato o que ela é capaz de fazer para extinguir o planeta. A população durante o século XX saltou de 1,5 bilhão, que era do ano 1900, para 2,50 bilhões em 1950, ali no fim da Segunda Guerra Mundial, e para 6,7 bilhões quando viramos o milênio para 2000, e em 2011 a população humana já tinha ultrapassado os 7 bilhões de pessoas, e a estimativa é que até 2050 sejam 9 bilhões. E eu vou lhe dizer, o planeta não aguenta. Não aguenta. É um salto tecnológico que não suporta. Chegamos no limite, meu amigo. Esse foi o último salto. Essas coisas que eu falei há pouco, algumas das quais já existem e outras que virão num futuro muito próximo, porque já estão nos laboratórios, são o último salto. Quarta coisa que o texto nos ensina, como fenomenologia do fim de uma sociedade, é a espiral de avanços disruptivos, culminando no apocalipse da espécie. Veja aí o verso 4. E decidiram mais, vinde, construamos uma cidade e uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma nosso nome será honrado por todos, e jamais seremos dispersos pela face da terra. A espiral de avanços disruptivos culmina no apocalipse da espécie. Eles queriam algo que ninguém havia tentado. Eles queriam fazer uma coisa que ninguém havia pensado. Eles queriam chegar até o céu. A ideia de Nimrod era: nunca mais Deus vai nos pegar com um dilúvio, nós vamos construir uma torre e vamos entrar na sua morada. Era uma ideia disruptiva, ou seja, era uma coisa que quebrava todos os padrões, era uma coisa fora de qualquer tipo de planejamento, de controle, de imaginação. E aí eles construíram uma torre. Não, eles não construíram uma torre, eles construíram um sistema ideológico, representado numa torre. Eles construíram um arcabouço político, econômico, cultural, religioso, que estava implementado numa cidade, e aquilo era um modelo replicável. Foi isso que eles construíram. E foi isso que as sociedades humanas, a partir dessa sociedade, construíram. Saltos disruptivos prenunciam o apocalipse
de uma espécie. As invenções humanas foram disruptivas em toda a sua história. A invenção da roda em 3500 a.C. mudou a forma de se trabalhar e de se promover o cultivo da agricultura. O dinheiro em 3000 a.C. na Mesopotâmia alterou as relações econômicas, as relações comerciais, as relações financeiras. A lei que foi criada no Egito Antigo, um conjunto de códigos de 12 livros, mudou as relações humanas. Tornou o mundo menos bárbaro, tornou a possibilidade de se construir empreendimentos e cidades, porque havia normas e padrões, senão vira anarquia. E se autodestrói. O prego, a gente não dá nenhuma importância ao prego, né? 2500 a.C., mas foi ele que permitiu que os metais fossem utilizados como ferramentas, o ferro, o bronze, o cobre. Invenções disruptivas. O compasso mudou a história da navegação. O compasso, imagina, os europeus e depois os árabes, com essa nova tecnologia, foram muito mais longe, entraram em continentes, fizeram descobertas, dominaram o mundo, inovações disruptivas. Os antigos imaginavam que a Terra era plana, quadrada, e você chegava no fim e caía num abismo, porque ela estava suportada em cima de 4 elefantes. Um compasso mudou essa história. A prensa móvel, ali no século XV, né? 15 para 16, com Gutenberg, mudou o mundo do ponto de vista cultural e intelectual, porque os livros foram produzidos em série. Um homem rico tinha 10 livros na sua casa, o pobre era ignorante. Um dos motores da reforma protestante é a imprensa, porque a Bíblia pôde ser traduzida e produzida em milhares e milhares de exemplares para as pessoas lerem. O motor é outra revolução disruptiva, o motor industrial, primeiro movido a carvão, depois movido a vapor, e agora os motores elétricos, inovações disruptivas, a luz de um homem que estava cansado de viver sob a iluminação de velas, Thomas Edison, e ela altera a forma de viver das cidades, de promover o trabalho, a vida se torna muito mais produtiva com energia. O telégrafo, que é o precursor do WhatsApp, alterando as comunicações que não podiam ser feitas à distância, a não ser através de cartas enviadas por pessoas montadas a cavalo. O carro, e aí já no final do século XIX, a indústria de Henry Ford e de tantos outros precursores, que mudou a comunicação entre locais distantes e o escoamento da produção. A penicilina de Alexander Fleming, 1928, que permitiu a produção de antibióticos e que trouxe uma revolução no mundo da medicina, uma revolução disruptiva. Os transistores, que são utilizados desde 1940 e foi fundamental para que a gente tivesse a revolução na eletrônica, e disso vêm os computadores, os televisores, os celulares. E agora, na década de 80, a internet, primeiro como uma rede acadêmica, depois na década de 90, uma rede aberta ao mundo, mudou a forma de se fazer negócio, de se buscar informação. Eu vivi esse advento como um homem de tecnologia, mas o último salto disruptivo é a inteligência artificial. Esse será o final. Esse será o último salto, porque ela é autossustentável, ela aprende sozinha. Você imagine o conhecimento do Google, de toda a literatura, de todas as línguas, de toda a ciência, de toda a história humana, aprendendo sem parar, através de máquinas superpoderosas e implantadas na consciência de indivíduos robóticos ou mistos de homens e máquinas. Um salto disruptivo. Ninguém se engane,
porque nada no mundo poderá se assemelhar a Deus. A inteligência artificial é a tentativa do homem virar Deus. Quinto lugar, eu vejo como um fenômeno o fato de que com o devido tempo o homem será capaz de criar qualquer coisa. Veja aí o verso 6. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Com o devido tempo, o homem será capaz de criar qualquer coisa. E sabe por quê? Porque dentro dele tem uma centelha de Deus. Você tem uma centelha de Deus em você. E o curioso é que quando você começa a ler o livro de Gênesis, você vê que Deus, logo de cara, Ele estabelece um limite na vida humana. Ele diz: não é bom que o homem viva para sempre. O texto do Gênesis diz: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Independente da numerologia empregada, o que eu me atenho é ao conceito: a vida humana tem fim, porque o salário do pecado é a morte. Tem termo, tem início, tem meio, tem fim, não passa disso. Mas agora, os propósitos de Deus parecem estar sendo subjugados pelos propósitos do homem, porque o homem é capaz de criar vida. Mas os planos do homem sempre são maus. Você olha a história e você vê que sempre é o desejo de subjugar, é sempre o desejo de destruir o ecossistema, é sempre o desejo de impor a sua própria cultura, é sempre o desejo de espoliar, de explorar, é uma ambição desmedida, é uma ganância, é uma inveja fora de controle, e o pior é que com o devido tempo, o homem será capaz, sim, de criar qualquer coisa. E isso é um fenômeno que aponta para o fim de uma era. Olha, eles estão achando que podem construir uma torre que vai entrar no céu. Eles estão achando que são capazes de fazer qualquer coisa. E mesmo com todo o avanço, com toda a ciência e com toda a tecnologia, preste atenção, a vida não melhorou. Pelo contrário, ela piorou consideravelmente. Nós estamos mais pobres. Há mais gente passando fome. Nós estamos mais desumanizados. Nós estamos mais desensibilizados. A tragédia humana já não nos afeta. Nós estamos cada vez mais desiguais. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. O Brasil cristão. E aí o surto é tão intenso que a alma não aguenta, meu amigo, ela implode. E por isso tanto surto psicótico, e por isso tanto antidepressivo, e por isso tanta síndrome, e por isso tanto pânico, e por isso tanta depressão, e por isso tanto suicídio, e por isso Jesus disse, no final os homens vão desmaiar de pavor. E você está vendo aí criança com pânico, você está vendo gente surtando, você está vendo gente se suicidando. Sabe por quê? Porque essa ambição humana não para. Porque com o devido tempo ele imagina que ele é capaz de criar qualquer coisa. E quanto mais cria, pior fica. E eu penso que é essa civilização que vai dar o último salto disruptivo, que é justamente a imortalidade. A imortalidade sempre foi um sonho, mas uma ficção. Ela sempre foi enquadrada ou como algo religioso ou como algo mitológico. Mas com a biotecnologia, já é possível se pensar em vida eterna, e os cientistas dizem que talvez isso aconteça em 200 anos. Há otimistas que falam em 50 anos.
E é aí onde Deus bota o dedo na história e diz: para, esse trem vai descarrilhar, porque o homem não pode ter mais poder do que aquele que o criou. Ele imagina que pode fazer e pode criar qualquer coisa, como os homens de Babel imaginavam, e o mesmo DNA está presente em cada um de nós. O último salto é serem imortais, é transplantarem a sua mente para um supercomputador e depois fazer um upload num outro corpo. Você já viu isso em filme? Mas a realidade está trabalhando para isso. Mas não chegará a isso, porque vai haver uma intervenção externa. Em penúltimo lugar, o texto nos ensina que o caos se estabelece quando há um conflito de propósitos e interesses. Veja aí o verso 7. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. O caos se estabelece quando há conflito de propósito e interesses. Aqui nós temos que levar em consideração a linguagem primitiva do escritor, que interpreta de que foi Deus quem confundiu a linguagem dos homens. Mas nós sabemos que não precisa disso, porque o homem por si mesmo se confunde, se enrosca, se emaranha, se destrói e destrói o seu igual. Deus se entrega ao homem a toda sorte de sentimento, de ambição. Deus se retira, e é justamente esse o juízo. O juízo é Deus retirar a misericórdia. Por isso que Jeremias diz que a causa de nós não sermos consumidos é que a cada dia tem uma porção de misericórdia para você, porque senão você era consumido por você mesmo. O homem é o verme que come o homem. Nós somos uma criação autofágica, nós nos matamos a nós mesmos, e tudo que está ao nosso redor é morto, por conta da nossa ambição, da nossa inveja, da nossa gula, que não se sacia com nada, do nosso desejo de controle. Ah, meu amigo, um clã suplanta o outro, uma cidade destrói a outra, uma nação invade a outra, um império arrasa o outro, e isso foi até a Idade Média. No mundo moderno as lutas já são outras, não é mais por terra. Agora a luta é por conhecimento, por patentes, por pesquisas, por tecnologia que cria produtos inovadores, remédios que matam as enfermidades de milhões, bombas poderosas que destroem o planeta, vírus que podem ser criados em laboratórios, programas de computadores que entram nos sistemas mais bem guardados e roubam informações. Quando o caos se estabelece, é quando há conflito de interesse e de propósito entre os homens. E cada vez que essas coisas surgiu, uma civilização sucumbiu. O homem, com tanta tecnologia, ainda continua sofrendo dos seus 4 conflitos básicos. Ele está em luta com o Criador, está em luta consigo mesmo, está em luta com a criação e está em luta com o seu semelhante. Ele ainda não conseguiu resolver essa basicalidade que promove a saúde de existir. Agora, você sabe qual será o último conflito humano? Vai ser do homem com as máquinas. Vai ser do homem justamente com essa inteligência artificial. É esse o prenúncio do caos. O físico britânico Stephen Hawking disse: o que vai destruir a humanidade são as máquinas. Você já viu isso em Matrix e em tantos outros filmes? Porque é o pré-consciente construindo o chão sobre o qual o futuro vai passar. A última luta vai ser do homem com as máquinas, vai ser esse desencontro de propósito, vai ser essa confusão, vai ser essa incapacidade de entendimento que já estava em Babel, esteve na queda de todas as grandes civilizações e estará na queda da nossa. E quando você vê isso, saiba,
esse é um sinal fortíssimo do fim. E em último lugar, a fenomenologia do texto do Gênesis me ensina que a busca insana por romper limites é o motor que gera a desintegração social. Veja aí o verso 9. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, e assim desde a Babilônia o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. A busca insana por romper limites é o motor que gera a desintegração social. Aquela sociedade dispersou, ou seja, ela se desintegrou. E por que aconteceu isso? Porque ela quis romper todos os limites. A torre era só um símbolo do que se projetava dentro no coração. Era só uma representação imagética de algo muito mais profundo, que aponta para a ambição humana de querer se tornar e ser igual a Deus, e romper todos os limites e ter todo o poder. Quando você vê isso, essa busca por passar por cima de tudo, do insuplantável, saiba que esse é o motor que vai levar à destruição final. O que nos trouxe até aqui foi a quebra de limites. O que nos trouxe até aqui como civilização foi quebrar limites. Nós fomos quebrando na história, um limite atrás do outro. E você percebe que sempre o motor que impulsiona isso é mal. Supostamente é um avanço, mas no fundo é ambição, é ira, é ódio, é desejo de controle, de posse, de subjugação, de expoliação. Isso está sempre presente. E a tecnologia não tem limites. Não é um bem econômico, é um bem de capital intelectual. E é ela quem vai nos desintegrar, porque a vida vai se tornar insuportável. Foi a tecnologia que nos levou a poluir o ar, os rios, os mares, a matarmos os animais, a destruirmos ecossistemas, a extinguirmos florestas, a poluirmos as fontes de água potável. Ou seja, depois que nós arrasamos a geografia exterior, agora nós estamos destruindo a geografia interior, que é o chão sobre a qual a alma se apoia, porque a nossa alma está desintegrada, meu amigo, está virando pasta. As pessoas estão se desestruturando de dentro para fora, porque o que está fora nós já destruímos, e agora a destruição é do lado de dentro. E aí Jesus diz, olha, quando você vê essas marcas, esses sinais, saiba, a destruição está próxima, porque o amor se esfriará de quase todos. É a glaciação agora de dentro. São os homens desafeiçoados que Paulo fala na sua carta para Timóteo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, a vida cessa quando o amor cessa. Porque Deus é amor, e tudo que Deus criou foi criado pelo amor, e sem o amor nada subsiste. Ou seja, o mundo acaba quando o amor morre. E aí Jesus disse, esse mundo vai acabar, porque vai haver uma desafeição tal, que os sentimentos vão se embotar em definitivo. E aí eu lembro da música do 14 Bis, aqui ninguém mais ficará depois do sol, no final será o que não sei, mas será. De fato eu não sei quando, mas eu sei como. Você consegue discernir? Eu queria concluir dizendo para você o seguinte, quando eu leio Apocalipse capítulo 18, eu dou de cara com a queda da grande Babilônia, é o que trata esse capítulo. João está usando uma linguagem cifrada, uma literatura apocalíptica judaica, e ele usa essa arquetipia. Eu já vi todo tipo de interpretação sobre esse texto, desde que é a grande Babilônia, a igreja católica,
até que ela agora é o Império Americano. Mas eu acho tudo uma grande tolice, porque o que nós temos é um fenômeno. Portanto, Babilônia não é um poder definível, ele não é uma nação, ele não é uma instituição. Babilônia é um sistema, é uma ideologia, é uma arquetipia, é uma representação do mal, da ambição, da inveja, da exploração, da desafeição, do desamor, da insensibilidade, da luxúria, da perversão, do ódio, do descaso. Isso é que é Babilônia. E aí a Babilônia como sistema está presente em todas as civilizações da terra, mas a sua presença está se adensando, tanto mais o fim se aproxima. A espiral está tomando contornos cada vez maiores. A terra está madura para a ceifa. A trombeta está próxima de ser tocada. E aqui surge uma pergunta para você também. Você está pronto? Jesus disse em Mateus 24, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão ver o Filho do Homem sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Eu não sei, meu irmão, quando vai acontecer. Eu espero que seja nessa geração, porque eu acho que toda geração de discípulos do Senhor deve esperar a sua vinda. Mas pode ser que não seja. Não há mais sinais para se cumprirem, nem profecias, tudo já está cumprido. Nós estamos apenas esperando que o Big Boss meta o dedo no botão e diga: chegou a hora. Essa não é uma mensagem para um encontro, para um congresso, mas eu tentei aí dar uma compactada para que você possa depois visitá-la novamente, olhar para os fenômenos, olhar para o tempo que nós vivemos, fazer as correlações e saber que não é possível precisar quando, mas é totalmente factível asseverar como. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um bom domingo, que você usufrua desse tempo, sempre com gente que você gosta. Quero parabenizar aí o Tony e Fabiana pelo planejamento. Deus abençoe, vamos ter um ano muito bacana e a gente vai se encontrando. Porque é assim, olha, de encontro em encontro, a cabeça vai abrindo e você vai começando a enxergar as coisas e a entender. E o mais eu vou te falando, sempre no caminho, no nome de Jesus. Amém.